Alô, saudações a todos. Estamos entrando no ar com o Interurbano, sua conexão a cobrar com o Brasil e com o mundo. Conosco, Júnior Grins, em ligação DDD 63, direto do coração do Brasil. Alô, Júnior. Alô Everton, alô amigos. É véspera de feriado, mas também véspera de fechamento de janela partidária. E o mundo vai acabar e recomeçar umas 12 mil vezes até no sábado à meia-noite, Everton. No Spotify tem a página SPT News. Todo dia às 11 horas, sem papel e tinta, na rádio Super FM em Araguaína, Tocantins, 104,9. No YouTube, inclusive com os cortes durante toda a semana, youtube.com/interiurbano. Nós gravamos numa live na página do Interiurbano nesta quinta-feira. Hoje é dia 2 de abril do ano de 2026. Pois é, de costas para a racionalidade, é mais ou menos isso que significa o novo pragmatismo político brasileiro. Ronaldo Caiado, aristocrata do agro, entrou na disputa presidencial, deixando iludidos liberais para trás. Gilberto Kassab faz uma banana para Eduardo Leite, o governador do estado do Rio Grande do Sul, que fica fora da disputa mais uma vez. Com ares reais de moderado, o jovem pelotense vê o seu sonho de concorrer como terceira via sepultado por dois motivos muito simples. Primeiro, não existe uma ascensão real entre cargos de governador e presidente da República no Brasil. Presidência da República não é construção política, é construção eleitoral e destino. Em segundo lugar, Kassab sabe que em um eventual governo Lula 3.1 tem seus ministérios lá garantidos por um presidente enfraquecido, inclusive pela idade, que vai pegar muito forte nessa campanha eleitoral. Caiado, para os planos do cacique do Centrão, é o candidato perfeito a ministro de um eventual governo Flávio Bolsonaro. Teremos mais uma eleição sem propostas e com muito, mas muito currículo para ser lavado, muitas coisas do passado. O passado de Lula vai tentar angariar votos, mas ele tem uma vitrine com um telhado super de vidro quando o assunto é problemas envolvendo corrupção, problemas envolvendo antipetismo. Flavinho Desmaio vai ter os seus esquemas de rachadinha e de lavagem de dinheiro em lojas de chocolate absolutamente dissecados ao longo do ano de 2026. Segurança pública, educação e as pautas da vida real vão dar lugar mais uma vez ao escárnio e ao desespero da ameaça econômica contra o eleitor. Júnior, então já tem gente dizendo que pode ser mais uma eleição de um turno só, em virtude do fato de que Ronaldo Caiado está em torno de 1% nas pesquisas há mais de 40 anos. Numericamente, é possível que seja uma eleição de um turno só, mesmo que a gente não possa apostar em quem vai ganhar essa eleição. Então, sem espaço para uma terceira via, parece que vai restar mesmo terrorismo econômico para com o eleitor ao longo de 2026, envolvendo preços dos combustíveis, envolvendo o fato de que economicamente o governo de Jair Bolsonaro foi um desastre e essas coisas vão acabar em cima da mesa, né? Everton, a gente não pode dizer quem venceu essa eleição, ou quem vai vencer, né? Mas a gente pode hoje afirmar quem perdeu essa eleição. Essa eleição já tem um derrotado. E, inapelavelmente derrotado, está a moderação e um espaço lógico na centro-direita. A centro-direita brasileira, o mundo liberal brasileiro, mais uma vez, é o grande derrotado dessas eleições. E talvez a primeira vez não tenha um candidato liberal, de fato, né, que seria Eduardo Leite, para representar esse pensamento. Ele foi completamente doutrinado, preso e agasalhado, como diz o outro, pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, que, enfim, são poderes legítimos, desde que ninguém atente contra a democracia, são poderes legítimos e qualquer campo pode disputar a presidência. Mas como no resto do mundo, essa centro-direita está sendo esmagada, estraçalhada. A centro-esquerda consegue, de alguma forma, sobreviver. Por exemplo, vou te dar um passo bem claro disso. Rodrigo Pacheco será candidato pelo PSB a governo do estado de Minas Gerais. E é um nome de centro-esquerda. Não é um nome ligado ao petismo, de alguma forma, mas sobrevive. Lula é um nome de centro-esquerda.
esquerda. Lula é um nome, apesar de estar num partido de esquerda, Lula é um negociador, um cara que flui bem. Então vai ser uma eleição da esquerda e centro-esquerda contra a extrema-direita. E o mundo liberal, o mundo moderado, simplesmente se esfacela. E quem perde com isso muito é o Brasil. Porque se a gente considerar que é esse liberal, na média, nos últimos 40, 50 anos do mundo, quem conseguiu fazer com que se criasse um diálogo mínimo e aceitável entre a esquerda e a direita, se ele não existe no Brasil, esse diálogo ele fica impossibilitado. E se o diálogo ficar impossibilitado, muito possivelmente a gente vai ter uma eleição muito acirrada, sem um ponto comum, sem projetos, sem nada. A questão que paira nessa questão de falar de segundo turno não é porque não existe espaço. A partir do momento que o eleitor de extrema-direita vê o Lula crescendo, automaticamente ele vai esvaziar candidaturas como Renan Santos, como o Caiado, enfim, como todos. Eu aposto um cafezinho. Eu ia apostar um cappuccino, mas eu não tomo cappuccino. Eu aposto um café passado, que Caiado vai ficar atrás de Renan dos Santos. Com toda certeza nas eleições, o Renan vai atropelar Ronaldo Caiado e Caiado vai passar uma vergonha no crédito, no débito. Não porque ele não seja um bom governador, não porque ele não seja nada, é porque ele se colocou numa posição indigna. E para os indignos não resta muita coisa. Ele se propôs ser escada do Flávio Bolsonaro, como ele foi escada do Fernando Collor nas eleições de 89, e o resultado é que durante pelo menos uns 15 anos, fora do estado do Goiás, ninguém sabia quem era Ronaldo Caiado, ou mais. E o resultado vai ser exatamente o mesmo nessa eleição de 2026, desculpa. É difícil cravar essas coisas, porque depois pode acontecer aquelas situações que podem queimar na sua língua. A única situação que pode fazer Ronaldo Caiado ascender em qualquer tipo de mérito é digamos assim, um esqueleto, achem um esqueleto no armário de Flávio Bolsonaro. Não que não estejam lá os esqueletos, eu acho que eles estão e estão aos montes, mas eu acho que não vai ter ninguém com a coragem suficiente para botar uma lupa lá dentro para procurar um esqueleto desses para mostrar para o público. Porque se Flávio acabar se desmanchando, a sua candidatura se desmanchar, o candidato automático da extrema-direita será Ronaldo Caiado, que disputará com Lula. E eu acho que talvez numa situação dessas, Caiado até teria uma chance um pouquinho maior para vencer Lula do que o próprio Flávio. E Caiado aposta tudo isso, né? Caiado sabe, Caiado é suficientemente inteligente para saber que ele vai ser defenestrado na história se a candidatura do Flávio e do Lula se polarizar como está desenhado. Quem vai vencer entre Flávio e Lula, eu acho que, se a gente seguir o histórico, é na economia, mas eu acho que a economia não vai estar na pauta, porque como não esteve na pauta da eleição dos Estados Unidos, eu acho que a eleição vai ficar em outras pautas importantes, e a gente olhava esses grupos de WhatsApp, eles estão destilando um veneno, Everton, e eu, às vezes, quando eu navego nesse submundo, porque acho disso um bom material social para a gente entender algumas coisas. Esse mundo começa a tentar criar uma narrativa que existe como é que eu não sei o termo correto, mas vamos botar uma enxurrada de pessoas ligadas ao mundo árabe entrando no Brasil. Estão maquiando números de censos para dizer que estão se querendo criar uma teocracia como a do Irã no Brasil. Enfim, se as pessoas desconfiassem do que precisa, da disciplina religiosa que precisa para ter uma teocracia como a do Irã funcionar num país, elas não iam nem sonhar com uma coisa dessas no Brasil, porque nem sonhar com isso é possível. Mas no Brasil, onde tudo pode, nas redes sociais, onde não existe regulamentação nessas redes, nós vamos ter uma eleição que vai ser recheada de fake news, e eu tenho dó dos nossos idosos, que serão os hospedeiros dessa maledicência toda nas redes sociais, Everton. Haja estômago o do Júnior para ficar circulando nesses ambientes de redes sociais, atrás de notícia e também de especulação, de teoria da conspiração. O jornalismo tocantinense deveria agradecê-lo com um salário de 2 dígitos, em virtude do seu esforço.
Não, 2 dígitos Cinco depois... dígitos, 5 dígitos, né, meu amor? 5 dígitos. Sim. 2 dígitos K, tá? Ah, Dois tá. dígitos Ah, K, beleza, tá beleza, bom? beleza. É isso. Basicamente, o resumo do Júnior é bom, ele vai ainda voltar conosco para fazer um resumo a respeito de como isso vai ficar nos estados, porque as definições que vêm de Santa Catarina, as definições que estão vindo do Ceará, elas podem montar mais ou menos palanque para essa polarização. E um cenário muito importante envolvendo esse elemento histórico que o Júnior citou com a eleição de 1989, é que Caiado é uma figura muito mais velha ainda na política nacional. A família Caiado, sobrenome Caiado, está no governo dos Goitacazes, no governo do Brasil Profundo, que o Goiás não existia antes do surgimento do Brasília. O Goiás não existia em meio ao êxodo rural. O Você me Goiás permite um era um parênteses, lugar... Everton? Oi? Você me permite um parênteses? Por favor. Reza a lenda que Getúlio Vargas mudou, meio que obrigou a Pedro Luvico mudar a capital de Goiás, da cidade de Goiás, ou Goiás Velho, como queiram, para Goiânia, para barrar o poder dos caiados na região central do Brasil. Exato, então é algo do tempo do Império e do Brasil colônia, né? Assim como Ferreira Gomes no Ceará, assim como outros nomes tradicionais no Nordeste brasileiro, a própria família Lira, né? São coronéis, né? Essas figuras elas são coronéis e estão na política brasileira por herança hereditária e não por descolamento e não por capacidade de desenvolvimento, não por capacidade de progresso, elas estão na política brasileira há 300 anos. Né? É o caso dos Caiado em Goiás. E a eleição de 89 foi emblemática, porque aquela eleição tinha absolutamente tudo para ter a figura de Leonel de Moura Brizola no segundo turno com Fernando Collor de Mello. E aí a história do Brasil, com toda certeza, seria muito diferente. Lula arrancou naquela eleição com 5%, disparou na frente de Brizola depois de campanhas maciças e massivas contra o ex-governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e aí não teve jeito, né? A polarização que nós tivemos naquela época, dessa forma, é muito parecida com a que nós vamos ter agora, com o Ronaldo Caiado se apresentando como esse grande picolé de chuchu, e o que, na minha opinião, é mais emblemático e mais vergonhoso, tentando se comparar à lenda de Minas Gerais, que foi Juscelino Kubitschek, que deu, sim, para goianos, inclusive, o Caiado devia saber muito melhor dessa história do que aparenta saber, que deu, sim, para goianos, para oficiais da aeronáutica com sede em cidades no interior de Goiás, anistia vergonhosa, ampla, geral e restrita. Essa anistia foi concedida, General Lott entrou em campo com um contragolpe a tempo de Juscelino Kubitschek assumir a presidência da República, sendo o primeiro presidente da República, de fato, em Brasília, como os planos bem garantiam. E mais do que isso, né, ele conseguiu, com esse movimento, inflar os ânimos do golpismo. Então, foi preciso muita campanha da legalidade para atrasar o golpe em pelo menos 15 anos. Mas não teve jeito. Em 1964, o ovo da serpente já estava gestado e não podia mais ser controlado por nenhum JK, por nenhum partidário do progressismo ou por nenhum herdeiro desse Brasil pseudo-desenvolvimentista que estava naquele lugar. E Caiado manda beijinho, acena, se abraça, se encharca em meio ao lodo golpista do bolsonarismo, quando faz promessas e acenos para Flávio Bolsonaro, se colocando atrás da fileira do candidato à presidência pelo PL e protogolpista. Então, todas essas coisas elas vão entrar em disputa ao longo de 2026. Mas essas coisas elas não são máquinas de angariar votos. Elas fazem muito mais parte
daquele arsenal à disposição dos políticos para perder votos em cenário eleitoral. Então, a possibilidade de não crescimento de Caiado existe sim, e ela vai estar em cima da mesa. Kassab, que é um articulador político de precisão, mas não deixa de ser um canalha no atacado, enquanto é um articulador político do varejo, sabe muito bem que essa é a oportunidade para fazer deputados. A gente só vai saber se o real objetivo do Kassab é apenas fazer deputados quando a gente vê os números do dinheiro entregue a Caiado para fazer a campanha eleitoral. Mas o foco em fazer deputados, em conseguir nomes dentro do Senado da República, ele não vai ser perdido de vista e colocado de lado em detrimento de uma campanha esvaziada, como é o caso da campanha de Caiado, o protogolpista Júnior. Exatamente. Cara, como é que eu vou abordar essa situação? Porque assim, você coloca muito bem o histórico da família Caiado, enfim, o Goiás é um estado conservador, né? O Goiás é um estado que tem, o povo goiano é um povo conservador e não tem nada contra, né? Cada cultura tem essa questão. Nós somos de um estado, eu e o Everton também é um estado conservador, que é o estado do Rio Grande do Sul. E ser conservador não é o problema. Eu acho que o problema é quando você tenta impor isso ao resto da sociedade. Aí nós temos um problema que pode, inclusive, gerar conflitos e guerras começaram nesse sentido. O Everton falava um pouco dos ajustes estaduais, dos estados, de como isso vem se desenhando em cada local, mas ainda é um pouco prematuro, que, por exemplo, a gente tinha um cenário desenhado no Tocantins na semana passada, aqui no Tocantins mudou o desenho no início da semana, está mudando ainda hoje, e vai ter mudanças constantes até sábado à meia-noite. Hoje é o último dia, não é o último dia, mas na prática é o último dia para se descompatibilizar, desculpe, porque amanhã é feriado, não tem diário oficial nos estados, a não ser que tenha uma motivação, e aí alguém correu o risco de criar um diário oficial exclusivo para uma exoneração, pode inclusive criar uma nulidade eleitoral. Então eu não acredito que ninguém vai arriscar isso, porque é tanto, então deve ter hoje até meia-noite, né? Os diários oficiais geralmente saem antes, mas hoje vai ser o dia que o diário oficial vai sair lá 11h59, então, porque vai ter muita coisa que vai mudar no jogo. Porque dentro dessa equação, se tem, nesse momento, umas situações muito interessantes. A gente vê hoje, e isso pode mudar daqui para as eleições, mas nesse momento, Everton, partidos como o PP, União Brasil e como o PL estão perdendo um número significativo de deputados federais. Significativo. O União Brasil, então, olha, está perdendo um espaço na bancada federal enorme. Ah, mas tem eleição? Tem eleição, mas é um sinal de que muitas pessoas estão indo para outros partidos para concorrer. Isso é fruto da federação. O PL algumas pessoas fugindo de estar nessa sigla, e isso quer dizer que eles estão abrindo mão de um certo poderio financeiro, que esses partidos vão ter nessa eleição, mas eles estão olhando para frente. E existe já uma preocupação muito grande dentro do PP e do União Brasil com essa queda de rendimento. E nós iremos ter isso muito claro na distribuição do dinheiro, da verba eleitoral para as campanhas de governador e de senador. Me parece que nós está se avistando campanhas para governo e para Senado, campanhas pobres, principalmente daquelas candidaturas que não têm condições de fortalecer uma chapa de deputado federal. E essa demanda ela muda muito no jogo eleitoral brasileiro, porque e o Lula falou isso essa semana, né? O Lula falou, olha, tem estados falando que a conta para eleger um deputado federal é 50 milhões de reais. Isso significa que muitos meios políticos acabaram. O Lula tem razão. Quando a gente vai fazendo um aceno de 89, pegando no pé do Caiado, a gente tem que lembrar que o Lula era candidato lá em 89. E nós estamos falando de quanto tempo de lá para cá? Que Lula continua sendo o principal nome da política brasileira.
Bolsonaro também se elegeu, acho que em 92, a primeira eleição, também estava presente na política brasileira. Então essas coisas mudaram muito pouco. Ah, mas não era candidato a presidente. Mas logo foi deputado estadual, logo estava deputado federal. Não foi candidato a presidente antes porque não tinha visibilidade, mas ele estava no pleito, estava tentando conseguir os seus intentos eleitorais. Nos anos 90. Exatamente. Então, é tudo isso, mas é muito claro, esse jogo nos estados, ele é muito interessante, tem muita coisa curiosa para a gente entender disso tudo, Everton. Pois é, eleições, infelizmente, é o assunto do ano, né? Nós gostaríamos de ver um Brasil com pacto federativo consolidado, onde as eleições fossem mais baratas, onde a conta das eleições, de fato, incidisse sobre a sociedade civil e não dessa maneira sobre empresas, lobistas que foram muito movimentados desde que nós tivemos essa alteração, né, de proibição de doações de empresas para a candidatura de indivíduos. E, na prática, o que o Júnior acaba ressaltando é que isso tudo faz com que o pacto federativo acabe muito, mas muito fragilizado. A nacionalização de todas as eleições faz com que municípios e estados percam muito dinheiro, percam muito apoio, percam muita condição de popularidade de fazer aquela política do seu quintal e se preocupar com a vida real dos seus cidadãos. Afinal de contas, municípios ainda são responsáveis pela educação, pelo recolhimento do lixo, estados ainda são responsáveis pela segurança pública, apesar de não lembrarem isso a todo momento quando nós temos crises de segurança pública como essa que estamos vivendo em São Paulo. São Paulo vive um cenário de caos no que diz respeito à sua segurança pública. Nunca aconteceram tantos assaltos em motos, nunca aconteceram tantos furtos a veículos quanto agora no estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas não é chamado a esse problema. Ele está imune a esse problema. Lula vai tentar nacionalizar essa agenda da maneira que der, com a criação de uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, mas isso depende de um projeto de lei que ele quer que seja aprovado nos termos dele. E isso pode acontecer também ao longo de 2026. Júnior, um outro cenário econômico que se avizinha é o de inflação ligado ao preço dos combustíveis em virtude de uma guerra que acontece no Irã e em virtude do fato de que quem lida com commodity precisa se acostumar com políticos falando bobagem a todo momento, e Donald Trump fala bobagem como nenhum outro, e isso faz com que exista muita instabilidade, muita gente especulando em cima do preço dos combustíveis, não só nos postos brasileiros, mas também nas refinarias e nas distribuidoras, que no Brasil são privatizadas. Então, não tem como o governo fazer política energética de combustíveis da maneira como está. E as maiores distribuidoras de combustíveis do país, Júnior, decidiram não participar da primeira fase do programa de subvenção ao preço do diesel que foi criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar os efeitos da guerra no Irã. E elas não vão participar e estão caladinhas a respeito disso, porque especular dá mais dinheiro. O prazo de inscrição para receber a subvenção pelas vendas de março encerrou nessa semana, sem a participação de 3 gigantes do setor, que são responsáveis pela metade das importações privadas de combustíveis do Brasil: a Fibra, a Ipiranga e a Raizen. Na mira de operações do governo contra aumentos abusivos, essas 3 distribuidoras não comentam oficialmente esse assunto, mas fontes dizem que incertezas nas regras do programa e percepção de insegurança jurídica com a onda de autuações, afastamentos de empresas privadas do programa, pode fazer parte, assim, então, dessa salada que transforma essas empresas em desinteressadas em receber dinheiro com subsídio do governo federal. As empresas ausentes questionam também os preços máximos definidos para a venda do diesel. Para o diesel importado, o governo tinha feito uma limitação dentro desse socorro em torno de R$ 5,28 até R$ 5,51, dependendo da região, dependendo do estado, dependendo do ICMS que é aplicado por cada governador.
com o preço do diesel importado acima de R$ 6 por litro nas semanas da vigência da subvenção, algumas empresas consideraram que as importações só eram viáveis se vendessem o produto acima das máximas do preço praticado pelo governo. É a ausência completa do país conseguir fazer uma política de controle de custos e de uma política energética em torno dessa matéria-prima tão importante para o deslocamento da produção nacional, que é o diesel, Júnior. Eu vou fazer duas campanhas aqui, né? Vou começar duas campanhas. A primeira, da gente tentar descobrir quem são os políticos que ficaram durante muito tempo falando da necessidade, da importância de privatizar todos os braços possíveis da Petrobras. Agora eles estão quietinhos, né? Agora em situações como essa, tão caóticas, eles estão quietinhos e eles não estão falando sobre isso. E jogam a conta no governo. Mas eu quero fazer uma campanha que não tem a ver com o que o Everton falou, mas tem a ver. Eu sou contra a pena de morte, mas eu resolvi abrir uma exceção. Eu acho que o Brasil devia criar um mecanismo de pena de morte para todo diretor ou diretor-presidente do Banco Central. Devíamos já que quiseram tanto a independência, que não é independência, que é autonomia, aquela coisa toda, nós devíamos criar pena de morte para esse cidadão. Esse cidadão, no final do seu mandato, ele vai ser apurado por um processo, que no final desse processo ele pode ser condenado à morte. E com coisas bem claras e objetivas de se analisar, para não ter muito espaço para interpretação, porque daí também vai ter compra de juiz, que está na moda no Brasil, inclusive. Porque nós passamos 3 anos e pouco, ou mais, porque se vem lá do Bolsonaro, com o Copom, dizendo que não podia, por causa da suspeita disso, do futuro, que não sei o quê, da alta do juro, não sei o quê. Agora nós vamos ter um aumento da inflação que não tem nada a ver com o juro. Nós vamos ter um aumento da inflação que tem a ver com o preço do petróleo, e aí vai se usar essa desculpa para não baixar a taxa de juros no Brasil, que é pornográfica. Então, todas essas oportunidades, janela, que teve para baixar o juro no Brasil, mas é porque o cenário futuro é de incerteza. Olha, se nós tivermos um cenário futuro, com certeza, em qualquer cenário possível e imaginável, nós não temos um cenário de futuro, porque a primeira definição de futuro é a incerteza do que vai acontecer, porque a gente não tem como prever o futuro. Então, a única maneira da gente equilibrar qualquer coisa do tipo, na relação que se tem hoje do país, da classe trabalhadora, de cidadãos normais, sejam eles liberais, socialistas de esquerda, ou sejam eles conservadores, com o que se faz, com a pornografia que se faz no Banco Central, com pena de morte, com questões objetivas. Analisar, descumpriu isso aqui, morte, descumpriu isso aqui, morte. Botar em 15 critérios. Porque é a única maneira da gente concorrer com bancos que estão enfileirando de ganhar dinheiro, vão enfileirar de ganhar dinheiro com essa crise econômica. O Brasil vem sofrendo com muito e nós estamos aqui discutindo se o presidente vai ser Bolsonaro, se vai ser Lula. E essas pessoas elas não estão nem aí para essa situação. Não estão nem aí porque elas sabem que, independente de qualquer coisa, hoje, independente de qualquer política monetária, do governo que for, eles vão ter a taxa de juros de acordo com seus negócios. É isso, ponto. E não tem como a gente não falar disso quando a gente fala de um perigo que está a inflação brasileira. A gente não tem como falar isso de uma greve dos caminhoneiros que eles não têm opção de fazer. Por quê? Porque as grandes transportadoras não estão nem aí para o pequeno, autônomo, caminhoneiro ou motorista contratado. Nós não estamos, os donos de postos distribuidoras, na sua grande maioria, não estão nem aí do preço do combustível. A Ipiranga, a Raizen e a outra, que fugiu o nome agora, estão especulando com o seu bolso. Especulando com o seu bolso. Está chovendo enxurradas de ações dos PROCONs do Brasil todo, comprovando o aumento indevido do combustível por postos de gasolina Brasil afora, por conta dessa situação, e os caras estão ganhando dinheiro em cima e o Brasil não consegue, de uma maneira, fiscalizar isso. E aí tem gente fazendo política em cima disso. O Lula falou um negócio que é interessante, devia prender no atacado. Nem que depois a gente tome processo, que a União pague por isso. Prende, escolhe aí aleatório, 15, 20 donos de posto por estado, prende, bota na cadeia e paga para ver o que vai acontecer com os outros. Porque não tem lógica. Quem vai pagar o preço é todo mundo. E aí a distribuidora, não sei, tem que ver e tal. Então coloque alguma cláusula. Olha, vamos acrescentar aqui que se o preço disparar tanto, a gente tem
É simples, dá para fazer. Agora não, os caras não querem, os caras querem literalmente especular e quem vai pagar o preço, mais uma vez, é o brasileiro médio, o trabalhador que vai ter que ir para a bomba de combustível abastecer, independente de qualquer situação, vai pagar o preço o caminhoneiro, autônomo, o motorista de caminhão, porque as grandes transportadoras vão repassar esse custo, seja por um lado para o consumidor que vai pagar o frete, seja por outro para o caminhoneiro para pagar menos por isso, Everton. Pois é, o Júnior vai continuar explorando esse assunto porque ele tem muito pano para manga, mas fundamentalmente a Petrobras está tentando fazer o seu papel. E o presidente da República também entrou em cena para fazer o seu papel. Ele disse que quer anular um leilão da Petrobras, que inclusive contra a maioria dentro da sua diretoria, vendeu gás acima da tabela num momento de pura especulação. A própria presidente da Petrobras já veio à baila para tentar defender a estatal desse tipo de malfeito que é feito, que é praticado pela especulação dentro do seu corpo diretivo, mas muitas vezes contra a maioria do seu corpo diretivo, que sabe que não é o momento de especular com esse tipo de trabalho e que sabe que deve se concentrar em conseguir as metas de superávit na produção e transformar o Brasil num país autossustentável quando o assunto são combustíveis fósseis, especialmente diesel e gasolina, e no caso desse leilão recente que vai ser contestado pelo governo, gás de cozinha. Então, todas essas coisas elas vão precisar entrar em cena ao longo de 2026. Mas uma aposta eleitoral importante é a gasolina provavelmente não vai chegar, mesmo com toda esta baderna, naquilo que foi o início da guerra na Ucrânia, quando o governo Bolsonaro, com as portas escancaradas para a especulação, proibindo fiscalização, com um presidente miserável clamando por patriotismo dos donos de distribuidora Brasil afora, e inclusive esses que moram em Miami, um deles vai inclusive ser preso. O Brasil pediu a prisão de um petroleiro brasileiro que mora em Miami, talvez o Trump, inclusive, ceda isso. É muito provável que mesmo com toda essa especulação, todo esse boicote do contra, mesmo assim, o governo Lula não consiga maleficamente ser comparado ao governo de Jair Bolsonaro, que permitiu que a gasolina chegasse nos R$9, Júnior. Você ia falar a respeito da Magda Chambriat também, que deu uma entrevista importante nessa semana. Ela participou de um programa, não foi, assim, ela participou de um evento da CNN, acho que é CNN Talkings, né, que participa várias pessoas, é um evento com auditório, inclusive, e ela deu informações de primeira mão, falando que o Brasil, nesse momento, o Brasil tem, consegue produzir 70% daquilo que consome relacionado a petróleo. Porque assim, o Brasil é um grande exportador de petróleo. Sobra petróleo no Brasil, o Brasil vende, mas não consegue produzir tudo aquilo que o Brasil demanda, em tipos de petróleo, tipos de refino, aquele detalhe. Ela estima que num prazo curto o Brasil vai chegar aos 80%, mas existe hoje já uma corrente muito forte da Petrobras, e ela fala isso em primeira mão, que em 5 anos, se continuar nesse ritmo, o Brasil vai produzir 100% do petróleo que consome. E isso seria a independência do Brasil em termos de petróleo. Isso quer dizer que a gente não vai mais comprar petróleo? Não. Isso quer dizer que a gente vai usar a compra e venda de petróleo com uma forma de garantir a comercialização em caso de algum problema interno e também participação no mercado internacional, que faz parte. Então vai se usar compra e venda para regular preços, para questão de estoque, mas não mais por uma questão de necessidade. Hoje o Brasil compra 30% daquilo que precisa, seja de petróleo, seja de tipo de petróleo ou refino, porque não tem condições de produzir isso por uma infinidade de coisas. O Brasil produz muito um tipo de petróleo, não sou especialista nisso, né? E outros tipos de petróleo não produz muito. Mas e isso é uma notícia importante, né, para o Brasil, né? E se a gente olhar, na grande maioria dos países, são estatais que trabalham com isso, e no Brasil tem que ser estatal. Pensar em perder uma Petrobras, nós estaríamos correndo um risco agora na guerra tremendo de um completo desajuste da economia, né, Everton?
Pois é, Júnior, a gente está falando de canalhas em geral, agora vamos falar de um canalha em particular. Né? Eu já vi pessoas que trabalham para um distribuidor de bebida, por exemplo, e quando eles estão com o jalequinho, com o uniforme da empresa, eles não podem ser vistos no bar tomando uma cerveja de outra marca. É uma coisa absolutamente normal você consumir os produtos que você ajuda a vender, ajuda a distribuir. Pois é, mas e quando o assunto é um presidente de banco? O Banco de Brasília está pedindo na justiça a penhora de imóveis do ex-presidente Paulo Henrique Costa, que deve 1.780.000 à instituição do Distrito Federal. Sim, o antigo dirigente é investigado por suspeitas de irregularidades na contratação de serviços do próprio banco. Ele que já está enrolado até o pescoço com o Daniel Vorcaro, porque tentou fazer com que o BRB comprasse a massa falida pelo especulador, pelo bandido Daniel Vorcaro. O Banco de Brasília cobra de Paulo Henrique Costa o pagamento de duas dívidas, uma de um empréstimo consignado, empréstimo consignado é aquele descontado em folha, no valor de R$ 800.000, e outra de um empréstimo pessoal, que era debitado em conta corrente, no total de R$ 978.000. Pois adivinha, agora que está todo mundo com os seus bens pendurados pela Receita Federal e pela Polícia Federal, em virtude de ter produzido tanto prejuízo aos cofres dos investidores, não tem como pagar a sua dívida. Procurado, o ex-presidente do BRB disse que não iria se manifestar sobre o assunto, e a defesa dele afirmou que esse quadro, olha só, mostra que Paulo Henrique não é um homem rico, pois ninguém tomaria um empréstimo por mera recreação. Pode ter certeza que, se minha intenção não fosse pagar, eu tomaria um empréstimo por mera recreação de R$ 1.800.000. É o prejuízo objetivo, nesse momento, que o queridinho Paulo Henrique Costa, queridinho do governo de Brasília, queridinho do bolsonarismo, causou para o Banco de Brasília de uma maneira objetiva. Podia ter sido muito pior se ele conseguisse concretizar o prejuízo com a compra do Banco Master Júnior. Assim, a gente estava falando de privatização agora há pouco, né? E a gente olha para situações como essa e fica tentado dizer, não, se fosse um banco privado isso não aconteceria, né? Aconteceria pra caralho. Aí se a gente prestar atenção no que a gente está falando, a gente vai ver que a XP, que a Nubank, que o Banco Master, que tudo isso que estava ao redor ali eram instituições privadas, né? A maldade ela está no ser humano, ela não está na instituição, né? Não existe a instituição, ela não é ruim ou boa, ela simplesmente né? Ela simplesmente existe, né? E aí as pessoas que estão lá que fazem e que operam dentro disso tudo. E esse é um rito do governo de Brasília, num governo que vai acabando, né? Um governo que tem que explicar o 8 de janeiro, porque quem falhou, de fato, foi o governo do Distrito Federal. É um governo que faz uma gestão completamente desastrosa. Ibanez Rocha faz uma gestão desastrosa, sai agora aventando concorrer para o Senado para tentar usar o cargo de senador para se proteger na justiça futuramente. Mas precisa explicar. O BRB, por exemplo, não cumpriu o prazo do Banco Central nesse momento dos balanços, que é obrigado a enviar, né? O banco do BRB pode sofrer sanções. E aí a gente vê o BRB enroscado com situações de folha de pagamento de alguns estados. Tocantins é um estado desses. Inclusive, existem denúncias aqui, que ainda não se confirmaram, dizendo que o Banco de Brasília conseguiu a façanha de transformar saldo o devedor em crédito, né? O cara tinha dinheiro para receber do BRB e o BRB transformava aquilo numa dívida de servidores públicos. E aí tudo que a gente vai cair numa gestão temerária como essa, né? Agora eu quero entender quem foi o funcionário que foi lá e desautorizou o débito do consignado. Esse cara tem que ser, no mínimo, avalista do presidente, né? No mínimo, avalista.
do presidente, né? Porque e não existe nenhum processo de conformidade, e esses bancos são cheios desses processos, pelo menos eles jogam isso na cara toda vez que a gente vai tentar fazer qualquer tipo de operação. Não pode por causa do sistema, por causa da conformidade. Eu não acredito que o cara fez isso ignorando as conformidades, ou elas não existem, elas só existem para a gente como o trabalhador brasileiro. Eu fico muito perplexo com isso, né? E mostra, mais uma vez, o quanto esse caso do Banco Master deixa a nossa república desnuda. E não do ponto de vista das teorias da conspiração, porque olha só, o Alexandre de Moraes ganhava dinheiro do Master, ele ganhou dinheiro dali, daquela situação, e aí compraram ele para ele prender Bolsonaro. Não tem nada disso, porque essa eleição não tem como fazer. Mostra que o sistema brasileiro ele é simplesmente inepto quando se trata de dinheiro, principalmente quando a possibilidade de alguém que está do outro lado do balcão ganhar dinheiro. E aí vem uma questão toda cultural, que pega desde o faxineiro até os ministros do Supremo Tribunal Federal, e que se investigue e que se pague o preço. Isso não quer dizer que esse cara, nas outras decisões, ele foi menos ou mais, ou pior ou melhor, enfim. Nós temos que olhar cada caso como um caso. Não é porque o Alexandre de Moraes foi pilantra no questão do Banco Master, ele ainda tem que se provar isso, que ele tenha... Por isso que ele errou contra o Bolsonaro. Não tem que olhar se o processo com o Bolsonaro é justo, não é justo, olhar se o processo com o fulano é justo, não é justo. Cada caso é um caso. Agora, que o nosso capitalismo de compadrio, ele adora um cara igual o Vorcaro, e isso eu não tenho dúvidas. Eu acho que isso, quando entra um cara igual o Vorcaro nos palácios e salões do Brasil, seja com presidentes de extrema direita, de esquerda, de centro, de qualquer coisa, tem muita gente que fica com a perna bamba, Everton. Pois é, para não dizer que eu não falei do Vorcaro, assim como o Júnior falou, eu atualizo as informações a Mas respeito tu não da vai falar delação peleleca, premiada. não, né? Oi? Tu não vai falar peleleca, não, né? Não, por favor, não. Após firmar um termo de confidencialidade na primeira etapa do processo de delação premiada, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, inicia agora a negociação com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal sobre os termos desse acordo de confidencialidade. Nessa fase serão definidos quais informações e provas o ex-banqueiro pretende apresentar, bem como os benefícios que poderá receber. O Vorcaro foi transferido na quinta-feira para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, de onde passou a conduzir as tratativas. As conversas são protegidas pelo termo de confidencialidade. No caso de um acordo que deve avançar, pelo que tudo está indicando, mesmo os advogados do Vorcaro não sendo os maiores fãs do mundo quando o assunto é delação premiada, as informações apresentadas não serão usadas na investigação contra o Vorcaro. Então é isso. Celina Brode fala hoje da Casa de Sofia em Pelotas sobre respeito nas relações de uma noite só. E a Celina não é nossa inteligência artificial, para como muitos perguntaram, ela é a nossa inteligência natural. Vai com videozinho e tudo, Celina. Alô, meninos, Everton Júnior, alô, os ouvintes da Interurbano, falando diretamente aqui de Pelotas, DDD 53, para aquele momento filosófico do programa. E a pergunta que eu me deparei essa semana foi a seguinte: há respeito possível em sexo de uma noite só? Será? Será que não? Eu acho que essa pergunta, de alguma forma, reflete o quanto ainda temos um certo, não sei se preconceito seria a palavra, mas uma certa dúvida em relação aos prazeres do corpo. E parece que toda relação sexual ficou atrelada a uma ideia de algo especial, algo que deve transcender a simples satisfação do desejo. E a maneira que eu tentei responder essa pergunta foi falando do cio da minha gata. Vocês já viram uma gata no cio? Pois é. Eu tenho uma gata, o nome dela se chama Savana,
Eu ainda não castrei ela, uma gata que não tem aí muito tempo, e a gente esperou o primeiro cio dela. Uma gata no cio é a prova do quanto a natureza faz as suas exigências sem pedir licença. E na coluna eu brinquei que eu tenho inveja da minha gata. Por quê? Porque a minha gata exibe aquela vontade transbordante, né, que é esse impulso, sem qualquer vergonha, né? A gata, ela está ali pelo puro determinismo da natureza, e uma gata no cio grita, né? Pede alívio para aquele corpo que está pedindo que um equilíbrio se reestabeleça, que algo aconteça, né? E foi assistindo a minha gata que fica evidente a distância entre aquilo que os nossos impulsos querem e aquilo que a nossa mente se esquiva. Freud já dizia, né? Não somos senhores no próprio barco. Por quê? Porque os nossos impulsos nos exigem, mas o princípio da realidade também exige que a gente encontre uma maneira de satisfazer os nossos desejos, sem trair também a nossa consciência moral. Então, a nossa própria consciência se coloca contra os nossos impulsos. A minha gata não sofre de absolutamente nada disso. Durante o cio, ela fica caminhando em casa com a traseira levantada, sem um pingo de vergonha. Então, eu brinquei com isso para dar a seguinte resposta para o leitor, e aqui eu vou ler para você. Caro leitor, você pergunta se é possível haver respeito em uma relação sexual de uma noite só. Você diz que parece ser errado dois corpos simplesmente satisfazendo desejos. Por que haveria erro em um corpo com fome? Por que seria condenável dois corpos doarem e receberem a satisfação que precisam para que o equilíbrio se restabeleça? O problema é quando padecemos mais do que agimos. Uma gramática spinoziana. Agimos quando somos a causa de uma afecção, em conformidade com uma ideia clara do que nos move. Padecemos quando somos servos de uma paixão, oriunda de uma ideia confusa. Em termos simples, se as duas pessoas consentem em agir diante da fome, ambas podem, respeitosamente, aumentar suas potências de agir. O gato selvagem não escolhe, apenas obedece. Mas nós podemos nos mover a partir da compreensão e de vontades recíprocas. Sentir prazer em um bom encontro. Há erro nisso? Então, eu quis aliviar um pouco da consciência desse leitor que não tem nada errado na satisfação do prazer do corpo, se claro, se as duas pessoas estiverem ali em total conformidade, de forma respeituosa, dar prazer e receber prazer de volta. Eu acho que, por questões morais, né, nós vinculamos a satisfação desses prazeres com algo pecaminoso ou errado. Mas não somente isso, eu entendo que, já que estamos falando de nudez, de corpo, de intimidade, para algumas pessoas é preciso que haja um preparo para esse momento. Mas disso não se segue que um momento de pura satisfação, de prazer com consentimento e liberdade, seja algo errado. Meninos, é isso que eu tenho para hoje e com muita alegria estarei de volta no próximo programa. Beijo. Essa Celina Brode, da Casa de Sofia em Pelotas, Celina, inclusive, com o livro Entre Quatro Paredes, Informações e Vendas, pelo @casadesofia.com, casadesofia.pelotas no Instagram. É o @casadesofia.pelotas no Instagram. Escreve lá Casa de Sofia, que basicamente você vai encontrar, e logo, logo, o livro da Celina também vai estar disponível
através da Amazon e de outros mecanismos de venda, Kindle e por aí vai. É Júnior. importante quando colocar, eu estou já inaugurando lá no SPT News no TikTok, estamos quase chegando aos 10 mil seguidores lá no TikTok, e eu vou adicionar uma crônica de leitura para o final de semana e colocar lá o link das vendas lá no TikTok. De livros por esse. Inclusive, estou selecionando um do meu amigo Jacó Petri para colocar lá. E vou colocar da Celina com todo o orgulho do mundo, né? Eu vou ter que ler o livro do Jacó. Eu acho que o Jacó que vende muito livro, nosso amigo, nosso camarada grande. Mas eu quero ser um dos leitores mais ilustres, né? Você já leu alguns livros dele, porque eu, inclusive, corrigiu, né, livros dele, né? Mas como eu fui colega dele e fui funcionário dele, ele foi meu editor-chefe em um jornal, eu vou ser um leitor ilustre do Jacó Petri. Vai ter, então, resenha de livros, sim. Quanto mais obscurantismo, mais livro a gente vai jogar na cabeça desse pessoal. Júnior, para encerrar o assunto, eu sei que você vai querer encerrar o programa com um assunto leve, deixa eu dar uma pesada aqui no clima do programa, porque é muito importante que a gente fale disso nas semanas que seguem aquela decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo a aposentadoria compulsória para ministros do Supremo, proibindo a aposentadoria compulsória para juízes, para membros do Ministério Público, que eventualmente são exonerados em virtude dos seus maus feitos, em virtude das suas condenações e especialmente em virtude da indignidade no que diz respeito às suas profissões. Porque, lamentavelmente, nessa semana, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, espero que vocês se esqueçam do nome desse bandido de 53 anos, ele está preso há 2 semanas sob suspeita de feminicídio e de fraude processual. Inclusive, na investigação do feminicídio que ele cometeu, ele passou oficialmente para a reserva da Polícia Militar de São Paulo. Ele é acusado de assassinar a soldado da PM, Gisele Alves Santana, 32 anos, 20 anos mais jovem, com quem ele era casado, e mais do que isso, simulou ainda o suicídio da própria mulher. Esse caso ele é assim emblemático no Brasil todo no que diz respeito a esse problema absurdo que é o ataque às mulheres, o machismo e o feminicídio, mas lamentavelmente a portaria que decidiu transferir o tenente-coronel Neto oficialmente à inatividade foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na quinta-feira. O documento registra que a transferência ocorreu a pedido do próprio oficial, que vai receber salário e gratificações com o critério, claro, do pagamento da contribuição previdenciária e mais o critério da idade, porque ele está indo para a reserva antes do prazo legal final. Mas, assim, é vergonhoso que a gente tenha que noticiar esse tipo de coisa num país que assassina mulheres e que tem nessa figura execrável assim, uma das suas marcas mais indeléveis e, inclusive, ficando famosinho na internet, esse bandido, em virtude de ser um assassino, de ser um machista assassino. O portal Transparência do governo do estado de São Paulo informou que Neto recebeu um salário bruto de R$28 mil e líquido de 15 mil no último vencimento, que foi no mês de fevereiro. Então é isso que o Brasil e, em última análise, o governo de Tarcísio de Freitas pagam para bandidos machistas e feminicidas. R$15 mil no último vencimento. Júnior. Eu vou fazer um parênteses, porque nessa semana no Tocantins nós tivemos 2 casos ligados aos batalhões de forças especiais do Tocantins, e os 2 tiveram mais ou menos o mesmo modus operandi. Um é já de algum tempo atrás, e o outro é mais recente, né? Num deles houve um episódio entre um soldado e um cabo, né? Uma soldado e um cabo de assédio, e não aconteceu, não foi muito além do assédio, mas houve toque e tal, mas o chefe do batalhão especial disse para o soldado que era para, em vez de fazer a ocorrência, a denúncia,
era para ir conversar com o colega, para entender. O colega, inclusive, já tem processo, né? A corregedoria já montou processo e tal. Ele alega que fez aquilo por sonambulismo, né? Ele foi até a cama da menina como sonâmbulo e encostou nela. O outro é mais grave porque envolve um comandante também do Batalhão Especial da Polícia Militar do Tocantins, que ele tentou beijar à força, né, numa confraternização, a soldado não deixou, ele acabou imobilizando, batendo nela e tal, por conta disso, e o resultado disso foi que ela foi afastada por questões psicológicas, enquanto vai o processo, e o cidadão, agora não tenho o nome dele aqui, continua na sua função e no seu cargo, né? Enfim, é como se fosse coisas naturais que acontecem. E isso não pode acontecer de fato nenhum. A gente tem que trabalhar com coisas assim, sempre de maneira muito clara e transparente. Mas o que eu queria falar sobre a ida à Lua, né? Artemis II. E Artemis, que é filha de Apolo, né? Ou irmã, agora não recordo na mitologia. Uma delas, mas ele teve muitos casamentos, né? E eu só acho uma pena, isso é tudo muito legal, a gente vai ver mais coisas no decorrer do dia. Uma pena que eles não levaram o Trump para esses 10 dias, porque 10 dias sem Trump no mundo, o mundo ficaria muito melhor. Aí nós poderíamos fazer aquela brincadeirinha, como é que era o mundo antes da ida, da última passagem pela Lua do ser humano e agora, né? Ia ter em 10 dias, com certeza, o mundo ia ficar muito melhor. Depois a gente podia ter aí mais uns 20, 30 dias de Trump, a gente ia poder resistir. Everton Maciel, me despeço assim. É isso, né? Nós estamos precisando de histórias inspiradoras e essa, pelo jeito, é uma das que vai entrar para a história, porque essa missão tripulada à Lua, ela de fato acontece quase 60 anos depois da Apollo ter chegado lá. E, enfim, nós precisamos de coisas que inspirem inclusive as crianças, né? Nós que estamos tão sem referências, vamos acabar vendo nesses astronautas pessoas que vão virar, provavelmente por bons motivos e não por péssimos motivos, rostos em camisetas mundo afora. É isso, Júnior. Eu me despeço aqui também. Nós estamos com o nosso programa Interurbano também no Spotify. No Spotify tem a página SPT News, onde o Júnior carrega o Interurbano. Em qualquer lugar você participe e colabora, sentando o dedo no like, distribuindo coraçõezinhos aleatórios e perturbando o grupo da família com os nossos links. No Instagram, Interurbano61. Inscreva-se, ative as notificações, comente, assista nossos demais conteúdos comigo, Júnior Grins, CEO da SPT e, portanto, meu chefe. Eu sou o Everton Maciel e me despeço aqui. Até o próximo Interurbano.